Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e hoje estamos dando início a mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Só que hoje eu vou fazer algo absolutamente diferente, não diria que é revolucionário, porque eu já fiz aqui antes, mas não terei entrevistado. Hoje eu mesmo vou fazer esta programação, porque eu me animei bastante com um texto que eu li e que eu decidi fazer a reflexão aqui para vocês. E eu gostaria que todos vocês, conforme eu estiver discursando sobre um assunto, esse assunto que para mim me marcou muito na leitura, conforme eu estiver comentando, que cada um de vocês vá pensando na sua própria vida, no seu dia a dia. Pois bem, esse texto foi publicado no dia 2 de novembro de 2023. Olhem a atualidade. O autor desse texto se chama Casper Petersen. Eu devo admitir que ele tem um nome no meio, mas é um nome dinamarquês extremamente complicado e eu não vou me arriscar aqui a dar vexame de querer ler um nome que é muito complicado. Então, Casper Petersen. Ele é um editor-chefe lá de um instituto dinamarquês chamado Copenhagen Institute for Future Studies. É um centro de inteligência, um centro de estudos para olhar um futuro da humanidade. Esse centro de estudos, ele tem uma publicação periódica e essa publicação chamada Farsight, ela tem o Casper Petersen como um dos seus principais editores e produtores de conteúdo. Pois bem, ele publicou uma reflexão sobre um assunto que hoje abate muitas pessoas, que é o tédio. E ele, dentro dessa reflexão, ele começa dizendo o seguinte, que o tédio é um sentimento que todos nós conhecemos muito bem e que sempre procuramos evitar. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagina que você foi no médico. Imagina que você vai ter que esperar aí a consulta um bom tempo. Imagina que nesse médico não tenha nenhuma revista. Imagina que naquele instante o seu celular não está pegando sinal nenhum. Ou você vai ter que esperar aquele tempo ali olhando para as paredes. Como é que você reage? Como é que você hoje consegue suportar esse momento em que você não tem nada para fazer? Pois bem, segundo o nosso Casper Petersen escreve, o tédio é um dos dois inimigos da felicidade. Claro que um inimigo todo mundo conhece, é quando você tem dor. E o outro é o tédio. Agora, o que é que você suporta mais? É a dor ou é o tédio? Em 2014 foi feita uma pesquisa, uma experiência, o que tecnicamente chamam de experimento com pessoas voluntárias. Então, essas pessoas estavam todas sentadas em uma cadeira, cada uma, em uma cadeira, numa sala sem nada, uma sala absolutamente vazia. Nessa cadeira tinha um botão e a pessoa, se apertasse aquele botão, ela ia ter um pequeno choque elétrico. Nada, obviamente, que machucasse, mas algo que daria como uma provocação, uma pequena dorzinha, um incômodo. E as pessoas eram obrigadas a ficar sentadas durante 15 minutos, sentadas sem se mexer e sem ter nenhum acesso a qualquer outro tipo de
de ação a não ser ficar quieto, sentado, sem se mexer. Bom, o que acabou acontecendo? As pessoas, conforme o tempo ia passando, não aguentavam mais aquela ociosidade. E 2/3 dos homens e 1/4 das mulheres preferiram apertar o botão para ter aquele choquezinho, para mudar um pouquinho a sua situação, porque não estava aguentando aquele momento de tamanho tédio. Então, significou dizer o seguinte, algo meio surreal, né? Que a pessoa preferiu ter um incômodo, uma dor, do que viver o tédio. E você, como é que associa hoje essa questão do tédio? Lembrar que muitas vezes você, na empresa que trabalha, você fica sentindo que você não tem mais nada para fazer ali, não tem mais nada para aprender, ou porque é tudo muito fácil, ou porque é tudo muito redundante, e você acaba se sentindo como tendo um comportamento indesejável. Segundo esse texto, né, do Casper Petersen, já foi demonstrado pelos cientistas que quando você vive uma situação de tédio, isso desencadeia uma compulsão alimentar, sentimentos de depressão, sentimentos de ansiedade. É claro que aqui a gente vai ter até no limite pessoas que acabam se deixando levar pelo uso de drogas, e algumas lícitas, outras ilícitas, procurando encontrar ali uma oportunidade recreativa de combater o tédio. Então aí vem aquela questão, hoje, como é que se combate o tédio? Como é que as pessoas estão combatendo o tédio? Elas pegam o celular, você nota que dentro do ônibus, às vezes andando na rua, a pessoa não está mais conseguindo conviver consigo mesma sem que haja um elemento externo que faça com que ela mude o seu modo de ver, de pensar. Ela não consegue mais encontrar alternativas para evitar o tédio. Pois bem, continuando com a reflexão que o nosso editor Casper Petersen fez, ele diz que agora existem estudos muito recentes, que mostram o seguinte, que nós não devemos celebrar o nosso triunfo sobre o tédio tão cedo. Qual é o triunfo? Essas alternativas que eu acabei de citar, que fazem com que as pessoas encontrem sempre um jeitinho de fazer alguma coisa e desviar a atenção deste momento de tédio. O nosso Casper cita que os cientistas têm mostrado uma espécie de reabilitação nos últimos anos dessa questão de se evitar o tédio. E aí vem a situação ao contrário, que às vezes é melhor você ter um pouco de tédio e com isso ajudar a estimular a criatividade e a inovação. Pensa o seguinte, se você, voltando para aquele exemplo lá do consultório médico, se você está no consultório médico e pegou o celular ou uma revista e está com isso, tendo alguma atividade para combater aquele momento de ociosidade e que pode levar ao tédio, você está encontrando uma alternativa. Agora, vamos imaginar que você não consiga ou não possa fazer isso, ou até assuma não fazer isso. E eu confesso para vocês que, em geral, eu não faço essa entrega minha pessoal para o celular ou para redes sociais. Muitas vezes eu prefiro parar, fazer uma autorreflexão, uma imersão nos meus pensamentos. Eu confesso que eu prefiro fazer isso. Eu sou voltado a estes momentos, tendo como o Mário Divo como a minha principal referência de pensamento.
Então, o que os cientistas dizem é o seguinte, que o ideal seria que as pessoas procurassem estimular a criatividade e a inovação. Existe um estudo publicado em 2013 que concluiu o seguinte, olha só que coisa impressionante, um estudo feito pela Sociedade Britânica de Psicologia, publicado em 2013, concluiu o seguinte, ficar entediado no trabalho pode tornar a pessoa mais criativa. Ficar entediado no trabalho pode tornar a pessoa mais criativa. Sabe por quê? Pois você terá tempo de sonhar acordado, vai deixar a mente vagar em direções interessantes, vai estimular a criatividade e o tédio, nesse caso, ele será entendido como um sinal que o cérebro está te dando. Olha só, é um sinal que o cérebro está te dando de que aquele ambiente onde você está não é estimulante ou que alguma coisa precisa acontecer na sua vida. E se essa coisa ela não vai aparecer na rede social, é algo que você, pensando a respeito, refletindo a respeito da sua vida, vai acabar encontrando. Então note só que cientistas estão mostrando que esse tédio mais profundo não é uma falha de caráter. Você, quando está entediado, não é porque você é chato, porque você tá desmotivado da vida, não é? É porque, de alguma maneira, a mente está dizendo que o seu ambiente, o seu dia a dia, as circunstâncias, o seu cenário de vida, seja em casa ou seja no trabalho, está inadequado e o seu cérebro está dizendo algo precisa ser feito. Nesse momento, o tédio tem que ser visto como um estimulante para você pensar a respeito, refletir a respeito da sua vida. Eu quero aqui trazer a questão, note que eu não estou dizendo que você vai resolver isso com terapia, ou com coaching, ou com mentoria, ou com qualquer coisa do gênero. O que eu estou dizendo é que você precisa entender que seu cérebro está te dando um recado. E o melhor caminho é você entender desta maneira que precisa refletir sobre como você está vendo essa vida moderna insatisfatória e a partir daí você então definir caminhos, seja de lazer, de hobbies ou novo emprego ou qualquer coisa que você queira identificar como um caminho autônomo, prazeroso que você possa vir a ter. É claro que a gente hoje em dia, quando fala em autorreflexão, autoconhecimento, às vezes a gente está falando em palavras que caem no lugar comum, mas hoje em dia, complementando, o tédio passaria a ser um motivador para você caminhar para a autorreflexão e autoconhecimento. Não se deixar levar pelo tédio, caindo, como eu citei antes, em situações de depressão, ansiedade ou até de envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas. E aí a conclusão é interessante. Cada vez mais a ciência, obviamente que eu estou falando da conclusão do nosso querido amigo Casper Petersen, se chamando ele de amigo, né? Uma coisa interessante o mundo hoje fala em que o ser humano vai viver mais tempo. Nesse mundo futuro, nessa visão futura, o ser humano vai viver mais tempo. Vai viver mais quanto? Mais de 100 anos? Mais de 200 anos? E será que nesta altura, você com mais tempo de vida no mundo pós-trabalho, pós-capitalista, com lazer abundante, será que o tédio deixaria de existir? Será que você vivendo tanto tempo, você deixaria de existir? Pois bem, neste artigo futurista, o Casper Petersen cita o filósofo britânico Bernard Williams. Esse Bernard Williams, uma vez, escreveu um trabalho
intitulado Caso Macropoulos, Reflexões sobre o Tédio da Imortalidade. E na opinião deste filósofo Bernard Williams, a capacidade de prolongar radicalmente a vida por séculos acabaria por nos levar a escolher a morte em vez da esmagadora mesmice que começaríamos a experimentar. Olha que coisa incrível. Ou seja, o ser humano, ele tem essa vida interessante na medida em que ele sabe que a vida é finita, em algum instante ele vai morrer, e portanto ele busca experimentar o máximo de novas experiências positivas, boas, que lhe tragam prazer. Então o tempo é finito e nesse tempo ele vai procurar viver o máximo de experiências. Se ele tivesse 300 anos, talvez muitas dessas experiências começassem a se repetir, e aí haveria uma situação de tédio, e dentro daquela experiência anterior, às vezes ele ia preferir apertar o botão e falar: chega, não quero mais, já estou cansado. Então, se nós sabemos que a nossa vida é finita e hoje não sabemos quantos anos em geral a gente vai ter pela frente, quando você sentir um momento de tédio, quando você sentir um momento em que você está com o tempo ocioso, ao invés de ficar investindo em procurar saber o que alguém fez, o artista fez, ou rodar ali pela mídia social para ficar tendo notícias e lacrações que são comuns, né, nesse momento, fica aqui o meu convite motivado, incentivado, inspirado pelo Casper Petersen. Numa vida longa, o tédio acabaria por se instalar e não iria lhe trazer nenhum prazer. Na vida que nós temos hoje, que é uma vida que a gente não sabe quanto tempo dura, nós temos que aproveitar cada um dos instantes, e a melhor maneira é se conhecer, é entender quais são as suas necessidades, os seus momentos, aquilo que lhe traz prazer, e para isso você tem que estimular o seu lado de pensar criativo. E para pensar criativo, você não vai conseguir fazer isso acessando o celular o tempo todo, inclusive quando está almoçando. Pelo menos tenta começar essa experiência que eu estou sugerindo. Desliga o celular na hora do almoço, esqueça o que está fora da sua vida na hora do almoço e coma experimentando o prazer da comida, coma pensando em você, pensando no que vai ser daqui a alguns anos, o que você precisa construir, algumas dificuldades, como é que eu posso tratar. Não jogue a sua vida, o tempo de sua vida, para que ela fique circulando pela internet sem que traga necessariamente ganhos para você. Chegando quase no fim dessa apresentação, muita gente vai pensar assim: pô, o cara hoje assumiu uma posição de ficar dando conselho. O Mário Divo, que mudou agora a linha de trabalho dele com encontros inteligentes. Veja, o meu encontro inteligente hoje foi com o Casper Petersen. Tudo isso que eu falei, eu me baseei naquilo que o Casper Petersen escreveu e publicou, e é baseado em estudos e pesquisas, não é baseado em achismo. Eu me identifiquei com isso, fiz esse encontro inteligente, eu diria mental, porque o Casper Petersen apenas entrou com o texto, mas eu me identifiquei bastante com essa conclusão que eu quero dar para vocês mais uma vez. Não se deixem levar pelas atrações de redes sociais para formar o seu pensamento, e quando eventualmente estiver em um momento de ociosidade, bota o celular de lado, esqueça o que está acontecendo com os outros e passe a pensar naquilo que é
a sua vida, o seu momento, o seu caminho. Eu acho que você, com isso, se aprender a fazer isso, será mais feliz. Bom, eu fico por aqui, vou terminando esse nosso encontro e na próxima semana teremos mais um encontro inteligente. Nesse momento eu não sei dizer se com uma nova pessoa que vai trazer aqui as suas reflexões com a sua própria voz, ou se eu vou de novo repetir uma situação como essa, pegando um autor que traz uma ideia, uma reflexão, um ponto, um questionamento muito fundamental para a vida de todos nós. Grande abraço e até lá. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.